Olá pessoal, meus amigos, aqui é Roger Palão e esse é mais um giro de notícias do canal PH Vox. Espero que você esteja muito bem. Para aqueles que são novos aqui, gostaria de pedir o like neste vídeo, gostaria de pedir também, se você que nos assiste ainda não é um inscrito do nosso canal, inscreva-se. O seu like, a sua inscrição nos ajudam muito, nos ajuda muito mais do que você imagina, ok? Então vamos agora para o nosso giro de notícias com algumas pautas interessantíssimas. Pauta número 1. Javier Milei reduz para 9 a quantidade de ministérios na Argentina. Promessa é dívida, né? Javier Milei, em seu primeiro dia de governo, reduz a burocracia, diminuindo assim os cabides de emprego na Argentina. O número de empregos burocráticos eliminados ao longo prazo não é imediatamente conhecido, mas a mudança sinaliza o início de uma grande mudança. Entre os ministérios extintos estão desenvolvimento sustentável, meio ambiente, ciência, tecnologia e inovação, cultura, mulheres, gênero e diversidade, turismo e esporte e desenvolvimento territorial e habitacional. Já os ministérios que permanecem são os seguintes: economia, infraestrutura, justiça, segurança, saúde, interior, relações exteriores, comércio internacional, defesa e capital humano, que junta os ministérios do desenvolvimento social, trabalho e educação. Os cortes maciços propostos por Milei na burocracia nacional são os primeiros da história recente e ocorrem em um momento em que os pedidos por medidas semelhantes estão ganhando terreno também nos Estados Unidos. Dado o objetivo de Milei de reduzir radicalmente o tamanho do governo, essa foi precisamente a decisão certa, embora alguns possam pensar que cortar impostos ou mudar as regras monetárias deve ser a primeira diretriz de qualquer líder libertário. A primeira prioridade de Milei fez sentido por várias razões que podemos ver usando a lógica econômica. Vejamos. Cortes de gastos devem ocorrer para sustentar cortes de impostos. A estratégia de Milei de cortar gastos do governo antes dos impostos é importante porque os cortes de impostos não podem sobreviver sem os cortes de gastos correspondentes. Para entender o porquê, vamos considerar uma equação simples. O dinheiro usado para gastos do governo deve vir de 3 fontes: receitas fiscais, impressão de dinheiro e empréstimos. Embora os cortes de impostos possam inspirar maior produtividade e, portanto, aumentar as receitas fiscais, em algum momento os cortes de impostos acabarão levando a uma queda nas receitas. Se isso acontecer, os gastos permanecerão os mesmos. O governo só tem 2 opções: imprimir mais dinheiro, que indiretamente vai tributar aqueles que têm a moeda, né? Ou pedir emprestado. Se o governo pega dinheiro emprestado, logo ele terá que pagar no futuro e com juros. E como você ganha, né, renda para pagar dívidas? Gerando mais impostos, né? É aquele círculo vicioso. Assim, embora o governo possa cortar impostos sem cortar gastos no curto prazo, terá que pagar os empréstimos com impostos futuros mais altos no longo prazo. Bom, Javier Milei, pessoal, nesse início de governo, né, ele tem sinalizado que tomará alguns caminhos muito interessantes, né, para a reconstrução da Argentina, que é muito necessária. Problemas complexos requerem soluções complexas. Não existe solução fácil para problema complexo, essa é a verdade. E o Milei tem ao seu lado 55%, né, por cento dos argentinos que elegeram eles, né? A gente vai ficar de olho e vai ficar torcendo, né, por essas medidas que ele está implementando para que realmente possa trazer sucesso, né, para a Argentina. Nós estaremos atentos, né, a todos esses movimentos da política dos nossos irmãos aqui do lado. E vamos agora para a nossa pauta de número 2. A crescente influência estratégica do regime chinês na Nicarágua.
O anúncio em outubro de 2023 de vários projetos de infraestrutura de grande escala por empresas chinesas na Nicarágua destaca o aprofundamento da posição estratégica da República Popular da China naquele país, com implicações significativas para os Estados Unidos e para toda a região. À medida que a posição comercial, política e militar da China na Nicarágua cresce, a dependência da ditadura de Ortega e a correspondente capacidade da China de usar a Nicarágua para perseguir seus objetivos estratégicos provavelmente aumentará significativamente. O isolamento político da ditadura de Ortega dos Estados Unidos e da Europa e o seu status de pária, mesmo entre os governos democráticos de esquerda na região, faz com que a relação se desenvolva de forma desequilibrada, em termos muito favoráveis aos chineses. Como o engajamento da China com outros regimes populistas autoritários na região, incluindo Maduro na Venezuela, Rafael Correa no Equador e Evo Morales na Bolívia, a porta aberta do regime de Ortega para a China não trará prosperidade ao país. No entanto, ajudará a manter Ortega no poder, fornecendo não apenas recursos, mas também oportunidades de corrupção por meio de transações não transparentes com entidades chinesas, fornecendo incentivos para que as elites empresariais, militares e outras elites da Nicarágua permaneçam leais aos Ortegas diante das sanções internacionais e da atrofia da situação econômica e democrática no país. Empresas sediadas na China estão prontas para estabelecer uma presença significativa na Nicarágua, em termos benéficos para elas. A ausência da China na lista de doadores de ajuda externa da Nicarágua indica que nenhum dos extensos projetos realizados por empresas sediadas na China são presentes. A incursão da China em projetos de infraestrutura nicaragüenses começou com um projeto habitacional realizado por uma empresa chinesa com trabalhadores chineses, mas financiado pelo governo nicaragüense. O projeto ele envolve a construção de 12 mil unidades habitacionais de baixa renda em 85 municípios do país, com início de construção em abril de 2023 e custando 60 milhões de dólares. No setor de mineração, em julho de 2023, o governo nicaragüense concedeu 2 concessões, totalizando 15.400 hectares à chinesa Zhongfu Development. No setor do varejo, em agosto de 2023, uma nova rede de varejo, né? Nós somos chineses, é varejo, chamada Casa China, abriu suas portas em Manágua, fornecendo uma plataforma expandida para canalizar produtos de consumo importados da China para o mercado nicaragüense, competindo com produtos locais e varejistas estabelecidos. Já em outubro de 2023, à margem do 10º aniversário do Fórum Cinturão e Rota, a China anunciou formalmente 7 novos projetos de infraestrutura. Estes incluem um projeto de 492 milhões de dólares para a empresa chinesa CAMC Engineering, para expandir a base aérea militar de Puerto Huete e transformá-la em um novo aeroporto comercial. Meus amigos, acreditem que esses são apenas algumas das ações de penetração da China na Nicarágua. Olha só, quanta coisa a gente falou aqui. Todas essas ações vão trazer à China cada vez mais condições, né, para minar os interesses dos Estados Unidos, né, seja na parte econômica ou na parte geopolítica. E do outro lado vai empurrar a Nicarágua, exatamente, para cada vez mais ser autoritária, né? Isso vai isolar e manter o Daniel Ortega cada vez mais como uma persona não grata em todo o globo. Essa é a verdade. Esses desdobramentos, eles são extremamente perigosos, porque eles vão fazer do Ortega um monstro autoritário. Essa é a verdade. Nós temos visto, né, a comunidade mundial se calar, né, frente a tantos absurdos que esse ditador, né, tem realizado lá na Nicarágua, né? Seja a perseguição contra os cristãos, seja a perseguição contra as liberdades dos próprios nicaragüenses, né? E isso pode refletir, inclusive
em respingos na própria ditadura chinesa, né? Eles têm procurado equilibrar ao máximo, né, a sua imagem mundo afora, e isso pode prejudicar demais também eles. E vamos seguir agora para a nossa pauta de número 3 de hoje. Países da União Europeia concordam com uma grande reforma do sistema de asilo. Os Estados-membros da União Europeia e o Parlamento Europeu concordaram com uma grande revisão das leis do bloco sobre como lidar com requerentes de asilo e migrantes, disse a vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, descrevendo o acordo como um avanço. A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, saudou o acordo como um acordo histórico na plataforma de mensagens X, nome de guerra Twitter, né? O acordo também foi elogiado pelo chefe dos refugiados da ONU, Filippo Grandi, que o classificou como um passo muito positivo. E do que se trata esse acordo, né? Vamos lá. O objetivo do acordo é reduzir a quantidade de migração irregular para a União Europeia. A reforma inclui disposições para uma verificação mais rápida das chegadas irregulares, a criação de centros de detenção fronteiriços e uma deportação mais rápida para os requerentes de asilo cujos pedidos foram rejeitados. A revisão também contém um mecanismo de solidariedade para reduzir a pressão sobre os países do Sul, que estão a ver um grande número de requerentes de asilo chegar às suas portas. Ao abrigo do mecanismo, alguns requerentes de asilo serão transferidos para outros estados da União Europeia, enquanto os países que se recusarem a acolhê-los farão uma contribuição financeira ou material para aqueles que o fizerem. Até o final de novembro, pessoal, desse ano, a Agência de Fronteiras da União Europeia, a Frontex, registrou mais de 355 mil passagens irregulares de fronteira para o bloco. Isso foi um aumento de 17%. E como reagiram, né, frente a tudo isso, os países da União Europeia? A Alemanha também saudou o acordo com o chanceler alemão Olaf Scholz, a dizer que irá aliviar o fardo sobre os países que são particularmente afetados, incluindo a Alemanha. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, disse que isso era urgentemente necessário e era muito esperado. No entanto, ela admitiu que nem todas as preocupações da Alemanha foram abordadas no acordo, dizendo que Berlim queria uma isenção geral das crianças e famílias dos procedimentos fronteiriços. O ministro do Interior italiano, Matteo Piantedosi, cujo país tem visto, né, um grande número de imigrantes chegarem de barco através do Mediterrâneo nos últimos anos, expressou alívio com o acordo, dizendo o seguinte: a aprovação do pacto é um grande sucesso para a Europa e para a Itália, que sempre desempenhou um papel de liderança para afirmar uma solução equilibrada para que os países fronteiriços da União Europeia, que estão particularmente expostos à pressão migratória, não mais se sentissem sozinhos. O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, anunciou a sua satisfação com o acordo, chamando-o de uma resposta importante aos apelos de mudança de Atenas. Entretanto, olha só, a Hungria rejeitou veementemente o acordo. Rejeitamos este pacto de migração nos termos mais fortes possíveis. Não deixaremos ninguém entrar contra a nossa vontade. Ninguém de Bruxelas ou de qualquer outro lugar pode nos dizer quem podemos deixar entrar e recusamos, nos termos mais fortes possíveis, sermos punidos por essa postura, disse o ministro das Relações Exteriores, Peter Szijjártó. E os críticos? O que dizem sobre isso? Aposto que vocês estão, assim, ávidos em saber o que os críticos estão dizendo, né? Então vamos lá, olha lá. Embora o acordo tenha sido descrito como histórico por vários legisladores conservadores, os políticos de esquerda têm sido tudo menos positivos em relação à reforma, né? Grande novidade, né? Os negociadores concordaram em minar o direito de procurar asilo, disse o legislador alemão da União Europeia, Damian Boesalager, membro dos Verdes Europeus.
Este novo sistema garantirá que tenhamos campos de prisioneiros nas nossas fronteiras e nunca deveria ter tido o aceite, disse Damian. Várias agências de ajuda que trabalham com migrantes, como a Anistia Internacional, a Oxfam, a Caritas e a Save the Children, também criticaram a reforma, dizendo que criará um sistema cruel que também é impraticável. Nenhuma única vida será salva pela decisão de hoje. Este acordo é um fracasso histórico e uma reverência aos partidos de direita da Europa, afirmou a instituição de caridade de resgate Sea-Watch, num comunicado que afirmou ter sido apoiado por mais de uma dúzia de ONGs. Pessoal, vamos lembrar que esse acordo está surgindo exatamente no momento em que a França aprovou o projeto de lei de imigração, né? E isso tem sido bastante polêmico. E esse projeto de lei lá da França traz também regras bastante rigorosas, né, como a deportação mais rápida de certos estrangeiros. Eles estão errados em regularem, né, a entrada dessas pessoas? Não, eles não estão errados. Esse tipo de regulação é própria da soberania dos países, né? Obviamente, existe atualmente uma crise migratória dentro da Europa. Existe. E ela impacta diretamente a Europa. Sim, né? Ela acontece dentro da sua região, do seu território. Então, toda a compaixão a essas famílias é necessária. Isso é uma verdade também. Mas é necessário regular, porque muitas vezes dentro dessa boiada que muitas vezes passam, né, nós temos visto pessoas más intencionadas, muitas vezes infiltradas, adentrando em países. Assim, abrir as portas de maneira indiscriminada para os migrantes é a solução? Não, não é a solução. Basta a gente dar uma olhada na França e ver o que ela se tornou nos últimos anos, né? Venhamos e convenhamos. E vamos partir agora para a nossa pauta última do dia, a pauta de número 4. A última, mas não a mais importante, digamos assim. Kamala Harris e a cruzada a favor do aborto. A vice-presidente Kamala Harris excursionará os Estados Unidos no próximo ano para sediar eventos em apoio à pauta abortista. Esta uma questão cara, né, para os democratas e que se tornou primordial para a vice-presidente desde a revogação de Roe versus Wade. Harris, que durante o último ano e meio abraçou seu papel como líder na questão, mesmo enquanto a Casa Branca continua paralisada pelo que pode fazer para proteger o direito ao aborto, diz que a sua turnê tem o objetivo também de enfraquecer algumas propostas apresentadas pelos candidatos republicanos, incluindo proibições nacionais e ameaças de criminalizar as empresas fornecedoras de abortamento. Olha só. Palavras da Kamala. Os extremistas em todo o nosso país continuam a travar um ataque total contra as liberdades duramente conquistadas, à medida que promovem as suas políticas radicais. Continuarei a lutar pelas nossas liberdades fundamentais, enquanto reunimos aqueles em toda a América que concordam que cada mulher, e não o governo, deve ter o direito de tomar decisões sobre o seu próprio corpo. Olha que beleza. Para a primeira parada da turnê, Harris viajará para Wisconsin para marcar o 51º aniversário de Roe versus Wade, em 22 de janeiro, de acordo com o seu escritório. Wisconsin é crucial para as perspectivas de reeleição do presidente Biden. Ele venceu no estado por cerca de 20.600 votos, né, em 2020. Os democratas também esperam que uma série de vitórias dos ativistas pelos direitos ao aborto no Wisconsin possa sinalizar uma tendência mais ampla nas eleições gerais do próximo ano. Em abril, os eleitores elegeram um candidato liberal para o Supremo Tribunal do Estado, por uma margem de 11 votos. E em setembro, a Planned Parenthood, do Valdemar, né, começou a realizar procedimentos de abortamento novamente, depois de um juiz ter decidido que uma restrição estatal de 1849 contra eles não era aplicável. A Casa Branca tem poucas opções, além de usar o púlpito para estimular o apoio
aos direitos reprodutivos de Estado para Estado. Mas Harris usou-o repetidamente no ano passado, começando em janeiro, quando comemorou o 50º aniversário de Roe versus Wade na Flórida. Não fiquemos cansados ou desanimados, disse Harris na época, porque estamos do lado certo da história. Vai acreditando, você deve estar até sentindo calor para onde você vai. Desde então, ela fez do direito ao aborto uma parte importante do seu portfólio, à medida que continua a definir o seu papel como vice-presidente. O gabinete de Harris destacou que ela também viajou para os campos de universidades de todo o país para alcançar os eleitores jovens. Durante essas interações, a senhora Harris frequentemente responde a perguntas sobre direitos reprodutivos. Direitos reprodutivos. Meu Deus, esse tema ele mexe bastante comigo, pessoal. Quando você ouvir direito reprodutivo, você entenda abortamento, aborto. Isso, o Paulo Henrique fala muito disso, e é uma grande verdade. Isso é uma estratégia revolucionária, como ele diz, ele mesmo, é puro suco revolucionário. É uma estratégia de corrupção da linguagem. Então, quando eles dizem direitos reprodutivos, essa palavra bonita, eles estão dizendo o acesso ao aborto, puramente. É isso. Inclusive, né, se você gosta do tema de corrupção da linguagem, a editora PH Vox tem um livro muito interessante, que é o Corrupção da Linguagem e a Propaganda Comunista, do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Tá? Nós temos esse livro na nossa livraria do PH Vox, livrariaphvox.com.br. Se você quiser adquirir esse livro ou dar de presente em ocasião do Natal, é muito bem-vindo e tenho certeza que você vai gostar muito. E agora, voltando aqui para o tema, né? Esses infelizes, né, desses militantes abortistas, eles têm ajudado a realizar um verdadeiro genocídio mundo afora. Essa é a grande verdade, né? Caso você não saiba, a Planned Parenthood, do Valdemar, que a gente até falou aqui, né? Ela possui uma rede de lojas de abortamento nos Estados Unidos da América. E isso são dados oficiais, tá, gente? Ela divulgou em um relatório, olha só, em 2016, que ela contabiliza o incrível número de 579 mil por ano. Vou repetir, 579 mil abortos por ano. Isso aconteceu, digamos que em 2015, porque esse relatório é de 2016. Então, uma empresa abortista nos Estados Unidos, 579 mil crianças inocentes no período de um ano. Isso, gente, é um absurdo. Isso é impensável. Se a gente for analisar, uma coisa só, esse dado é um dado oficial, ele está no site da Planned Parenthood, tá? Para quem quiser ver. Em comparação, olha só, nos mesmos Estados Unidos, onde as armas, né, podem ser compradas por qualquer cidadão, o número de assassinatos por arma de fogo em um ano é de cerca de 45 mil. Olha só, gente, nós estamos fazendo uma comparação de dados de uma empresa abortista e de dados de uma sociedade inteira. 579 mil. Outros foram assassinados por conta das armas, 45 mil. Isso é um absurdo. Isso é um dado assim dos mais assustadores e demoníacos que nós poderíamos trazer aqui. E é a pura verdade dos tempos que nós vivemos. Nós devemos alertar as pessoas disso, porque esses militantes abortistas não são nada mais do que... Eles são os Herodes do nosso tempo, né? Não tem outra forma de entender essas pessoas. Obviamente, muitos são enganados, são cegados pela ideologia revolucionária, mas muitos são mal intencionados, né? E procuram realmente como uma bandeira levantar o tema do aborto. Nós cristãos, né, sejamos católicos ou protestantes, nós devemos ter esse tema assim no mais alto dos patamares para nós. Nós devemos defender a vida, pessoal. Nós não devemos de maneira alguma defender ou apoiar causas abortistas. Nós devemos defender a vida desde a sua concepção até o seu declínio natural. A gente tem que fazer que nem está lá no livro do Deuteronômio, na palavra de Deus. Escolhe, pois, a vida.
Nos é dado a morte e a vida para escolher, então nós devemos escolher a vida. E isso também acontece através da defesa da vida contra as pautas abortistas. Não deixe se enganar, pessoal. São Padre Pio de Pietrelcina, um grande santo da Igreja Católica, certa vez ele falou sobre essas pessoas que defendem o aborto. E ele falou o seguinte, ó: quando vós virdes uma alma que anuncia o aborto como feito benigno, saberei que nela habita o príncipe das trevas, e a sua eternidade está por ora no livro da morte. Que nós abramos os nossos olhos e que nós busquemos cada vez mais estarmos juntos da verdade que é Cristo Jesus. Ok? Bom, chego aqui ao fim do nosso programa com essa quarta pauta. E por hoje é só, meus amigos, mas eu gostaria, ainda em tempo, de somente tocar num outro assunto. No nosso último programa do Giro de Notícias, algumas pessoas não entenderam que nós utilizamos de um pouquinho de sarcasmo, né? Nos títulos, nas nossas artes e até mesmo na colocação de algumas matérias aqui que nós explanamos no nosso último programa. O PHVox sempre foi, ele é e sempre será um canal contra-revolucionário. Nós nunca apoiaremos a revolução, pessoal. Então, quando vocês verem uma chamada que talvez cause estranheza ou uma certa dúvida, será que o PHVox virou a casaca? Não, nós não viramos a casaca, pessoal. Porque muitas pessoas começaram a nos atacar nos comentários, nas redes sociais. Essa empresa de B, esse pessoal vendido, tô deixando de seguir. Pessoal, às vezes eu falo, né? Falta amor, sim, falta amor, mas também falta interpretação de texto, né? Então dá uma olhadinha, leia direito, veja se não tem aspas. Achou estranho? Toma conhecimento do que a gente está falando, veja os nossos vídeos, leia os artigos, vocês vão ver que no final nós só estamos usando um pouquinho de ironia, tá bom? Para deixar tudo um pouco mais palatável, um pouco mais fácil digestão, digamos assim, né? O Paulo também tem um pouquinho dessa ironia. Então, peço por caridade que vocês tenham caridade conosco também e entendam que muitas vezes a gente só está tentando fazer o melhor para que vocês tenham o melhor das notícias, tá bom? Então, que Deus os abençoe, fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima e até a próxima.